Hoje temos a parte 2 dos nossos estudos sobre as preposições e vamos aproveitar e estudar também a regência dessas preposições, ou seja, estudaremos não só a função das preposições, mas também a regência verbal, a regência dessas preposições na construção de um texto, na construção de uma frase, na construção das orações. E teremos como base o conto fantástico, que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem. Conhecem, não é mesmo? A Chapeuzinho Vermelho? Prestem bastante atenção nessa imagem. Ok, pessoal. Você sabe o que caracteriza um conto de fadas? Se trata de uma história curta que apresenta um mundo encantado. O gênero conto de fadas é um conto de teor fantástico. Não necessariamente precisa ter, a professora escreveu precisar, olha lá. É precisa, esse R aqui tá errado aqui. Precisa ter a presença da fada, mas sim a presença do maravilhoso, ou seja, de um estranhamento, de algo fantástico, a respeito do ensinamento da moral impresso nesse conto. Vejam então que um trecho do conto da Chapeuzinho Vermelho tem algumas lacunas. Nelas, vocês deverão preencher com preposições. Vamos ver como vocês vão se sair nessa. E agora, mais um pedacinho. Mais um pedaço. Muito bem. Antes de continuar com esta apresentação, vamos conferir as respostas no site em que foi escrito esse texto. Bora lá! Olha lá, pessoal. Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela, e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. Eu estou grifando para vocês outros tipos de preposição, além do que foi pedido aí nesse exercício, tá? De vez em quando, ia lá visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas
das quais a avó gostava muito, mas quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha: Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar a astúcia. E o resto dessa história vocês conhecem muito bem, não é mesmo? Vamos adiante então com a nossa aula. Agora nós estudaremos as funções das preposições. Prestem a máxima atenção. Pessoal, sintaticamente, as preposições não exercem propriamente uma função. Elas são consideradas conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais, entre os termos das orações. E as preposições podem introduzir, ou seja, começar. Complementos verbais. Vejam o exemplo. Obedeço aos meus pais. Quem obedece, obedece a alguém, percebem? E aos é a preposição que introduz este complemento verbal, aos meus pais. As preposições também podem introduzir complementos nominais. Continuo obediente. Obediente é um adjetivo, é uma característica. Obediente aos meus pais. Novamente. Só que dessa vez, aos meus pais não completa o sentido de um verbo, mas sim de um adjetivo. E aos é a preposição. As preposições também introduzem locuções adjetivas. É uma pessoa de caráter. Lembrem-se, os adjetivos caracterizam um substantivo. Neste caso, é o substantivo pessoa. Que tipo de pessoa? É uma pessoa de caráter. De é a preposição. As preposições também introduzem locuções adverbiais. Naquele momento, agir como? Com cuidado.
Com cuidado é uma locução adverbial de modo. Estão lembrados? O modo no qual eu agi. Agir é um verbo. E com, da locução adverbial com cuidado, essa palavrinha aqui, com, é a preposição. As preposições podem combinar-se com outras classes gramaticais. Por exemplo, do é a preposição de mais o artigo o, forma do, uma contração. Nós veremos um pouquinho adiante. Depois, no é a preposição em mais o artigo o, formando a palavra no. Daqui é a preposição de mais o advérbio aqui, formando a preposição daqui. Daquele é a preposição de mais o pronome demonstrativo aquele. Mais para frente, nós veremos exatamente cada uma dessas preposições, que são chamadas de combinações ou contrações. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Por exemplo, limpou as unhas com o grampo. O grampo é um instrumento no qual a pessoa limpou as unhas, não é mesmo? Logo, a preposição com liga limpou as unhas com o instrumento grampo. Estive com José. O fato de estar com José significa uma relação de companhia. Logo, a preposição com tem essa relação de companhia. Muito fácil, não é mesmo? A criança arrebentava de felicidade. É uma relação de causa. A causa da criança arrebentar era a felicidade. Então, a preposição de tem essa relação de causa. Com o quê? Com a felicidade da criança. O carro de Paulo é novo. É uma relação de posse. É o carro dele. É o carro de Paulo. E de é a preposição que transforma essa relação em uma relação de posse. Perceberam? Muito bem, agora sim, pessoal. As preposições podem vir unidas de outras palavras, como nós já vimos há 2 slides atrás. Nós temos a combinação, quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de um elemento fonético. Faltou um espaço ali, perceberam? E também temos a contração, que é quando na junção da preposição com outra palavra houver perda fonética. Nossa, parece tão complexo, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que ao ver os exemplos, vocês vão entender. Olha lá, pessoal, as contrações. Por exemplo, quando temos a palavra do, por que nós chamamos de contração? Porque nós eliminamos a letra E de mais o. De mais o não fica deu, fica do. Por quê? Porque nós cortamos este E aqui. Dum é a preposição de mais o artigo um. Também cortamos o E, senão fica de1 e fica muito estranho e incorreto. Outro exemplo é o desta. Não colocamos 2 es,
né, com a preposição, e esse daqui é um pronome demonstrativo. Nós cortamos um dos es e formamos a contração desta. Por que contração? Porque nós eliminamos uma das letras. Olha o no, que interessante. O no, nós tiramos o e e o n e transformamos esse em somente na letra N. E temos no, que significa em mais o. E o neste é a mesma coisa, só que ao invés do o, nós colocamos o pronome demonstrativo, este, neste, em mais este. Já a combinação significa que nós não eliminamos nenhuma das duas palavras. Por exemplo, ao. Ao é a preposição a mais o artigo o, formando ao. E quando vai para o plural? Aos. Preposição a mais artigo os, formando aos. E quando dizemos aonde você vai? Esse aonde também é uma combinação da preposição a mais pronome onde. Onde, tudo bem? Ah, não, onde vai indicar lugar, né, pessoal? Vocês sentiram a falta da dona Crase? Pois bem, a preposição a pode se fundir com outro a, que é o artigo. Essa fusão é indicada pelo acento grave, que nós chamamos de crase. Olha lá, vou à escola. É a preposição a mais o artigo a. A gente não pode dizer vou à escola. A gente diz vou à escola. E essa é a função principal da dona Crase. Muito bem, pessoal. Agora, mãos à obra. Vamos fazer vários exercícios para memorizarmos todas as preposições. Bora lá!